Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu João. Hoje capítulo 19, estou quase aí, portanto, encerrando este Evangelho. Hoje estarei falando a respeito da decisão de Pilatos. No vídeo anterior, eu encerrei falando a respeito do diálogo, do interrogatório ali entre Pilatos e a pessoa do nosso Salvador. E após a conversa ali, o interrogatório de Pilatos com Jesus, ele toma uma decisão e logo em seguida segue-se a crucificação. Vamos lá. Está aí, decisão de Pilatos. Vamos ver o que Pilatos fez. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Sinceramente, eu não entendi por que Pilatos toma esta decisão. Será que foi devido ao povo fazer uma escolha? Então, por isso. O que seria isso por isso? Eu entendo que deve ser por causa do versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Provavelmente é isso aqui. Então, por isso, devido ao fato da multidão ter escolhido não a Jesus, mas a Barrabás, que era um ladrão, Pilatos toma Jesus e manda açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Os soldados aqui não eram mais os servos do sumo sacerdote, soldado romano mesmo, porque estratiotes é o termo grego, está aí do lado direito da tela. É um soldado comum. Tendo tecido aí, pleco, essa palavra grega aí, que é entrançar, torcer uma coroa. E a coroa aí é uma Stéphanos. Geralmente a palavra Stéphanos ela é usada em muitos lugares. A palavra Stéphanos ela é usada 18 vezes no Novo Testamento. Só no livro do Apocalipse, a palavra Stéphanos, coroa, é usado. O termo Stéphanos aparece 8 vezes. 8 vezes. Inclusive como sinal de recompensa. Para você ter noção, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, diz o seguinte: não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É Stéphanos. Então, tem vários aí, até o capítulo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre ela um semelhante
a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. É um estéfanos também. A diferença é que esta estéfanos aqui é de espinhos e a estéfanos de Apocalipse é de ouro. Aqui é a coroa do sofrimento e lá é a coroa da vitória. A única diferença é essa, é o estéfanos. E espinhos aqui é acanta. Acanta é um termo grego que ocorre 11 vezes no Novo Testamento. Ocorre sempre nos evangelhos, com exceção no livro de Hebreus capítulo 6, que diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e posto está da maldição. Está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Então, falando de espinhos. Então, mas os espinhos aqui é espinho, arbusto, roseira brava, sarça, espinheiro. Puseram na cabeça, vestiram-lhe um manto, uma túnica. O manto aí é um rimation. Rimation é uma capa ou uma túnica. Colocaram uma túnica, uma capa, púrpuros, púrpura, tingido de púrpura, feito de tecido de púrpura, é a cor púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Salve aí o termo grego é hairo. Fique alegre. É um absurdo, né? Jesus estava sendo escarnecido, maltratado, injuriado, e os soldados dizendo: alegre-se, rei dos judeus. Hairo, isso aí é o termo grego, tá? Salve aí é regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso, saudação. Tudo isso significa a palavra salve. Salve, rei dos judeus, alegre-se, esteja bem, cumprimentando ele, e davam-lhe bofetadas. O termo bofetadas aí, esse termo grego está aí, que é rapisma. Rapisma significa golpe com vara ou bordão, ou tapa no rosto, golpe com a palma da mão. Então, bofetadas, a pessoa abre a mão e dá uma palmada bem no rosto da pessoa. Isso é uma bofetada. Ou também pode ser um golpe com vara. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então Pilatos estava assim, hesitante com relação à morte de Jesus. Ele, como procurador romano, julgou, foi colocado ali como a pessoa para julgar a pessoa de Jesus, mas não encontrou nele nenhum crime digno de morte. Por isso que sai outra vez, ele insiste ainda com a multidão: olha, eu não encontro nele nenhum crime. Crime aí, termo grego é aitia. Aitia é razão, motivo porque alguém merece punição, crime, indicação, acusação. Tudo isso significa essa palavra. Que Pilatos queria dizer o seguinte: olha, eu não encontro nele nada, nenhum motivo para que ele mereça a morte. Não encontro nele um crime. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Novamente púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Então, nesse momento, parece que Jesus ainda estava dentro, no recinto ali. E
Pilatos sai, faz essa pergunta, olha, não, ou melhor, faz essa afirmação na pergunta, não achei nenhum crime digno de morte. E aí, parece que não tem nenhum retorno da multidão. Ele sai e traz Jesus, já com a coroa de espinhos e o manto púrpura. E ele apresenta Jesus. E aí a multidão, neste momento, ao verem a pessoa de Jesus, eles reagem. Ao verem os principais sacerdotes, interessante, os principais sacerdotes estavam do lado de fora, aguardando ali o desfecho do julgamento. Eles queriam mesmo ver Jesus morto. É triste. Eles queriam ver o fim de Jesus mesmo. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas, guardas aqui é os guardas do sumo sacerdote, não era a guarda romana. Lembra que no início aí eu falei o significado de soldados romanos, que é stratriotes, que é soldado mesmo. Aqui o termo grego, eu vou colocar na tela aí, tá? É o ruperetes. Ruperetes é um criado. Claro que no Império Romano o ruperetes era o remador de baixa categoria, o remador de galés, que remava aqueles barcos de madeira, mas é uma galé, remavam até a morte. Mas aqui, lá em Israel, o ruperetes era um criado, era um servo, era um assistente ali que estava para servir. Então, seus guardas gritaram: crucificam, instaura que é fixar alguém em uma cruz de madeira, crucificam. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Mais uma vez Pilato insistindo que não queria ser conivente na morte de Jesus. E você olha, tomai vós outros, vocês mesmos que crucificam ele, porque eu não encontro nele crime algum. Vamos adiante aí. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei aí é nomos, e de conformidade com a lei ele deve morrer. Ou seja, Pilatos, eu não encontro, de acordo com as leis romanas, eu não encontrei nele nenhum crime digno de morte. E aí os judeus responderam: nós temos uma lei, nós judeus temos uma lei. E de acordo com a nossa lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Olha que eles mudaram o tom da conversa agora. Assim mesmo se fez filho de Deus. Por quê? Porque em alguns momentos Jesus, ele falou desta forma. E Jesus não poderia omitir isso, porque realmente ele é o Filho de Deus. Ele não poderia negar, senão ele estaria mentindo e se igualando a esses homens mentirosos aqui. Ele era o Filho de Deus. Então ele estava falando uma verdade. E ele foi morto por causa de uma verdade. Porque eles informaram que se declarar Filho de Deus era uma blasfêmia. Apesar de que na Bíblia não está escrito aí. Está escrito blasfêmia. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então essa é a lei da blasfêmia, que está lá em Levítico 24:16. Essa é a lei da blasfêmia. Morto, apedrado, blasfemando. Mas alguém se declarar filho de Deus, não tem uma lei específica para isso. Não tem. Ele, apesar de que todos os seres humanos são filhos de Deus, porque foi o Senhor que nos criou. Qual o problema? Então, mas o problema é o seguinte, explica
Tem uma passagem nesse mesmo evangelho, no capítulo 10, versículo 33, os judeus respondem. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Então veja bem, eles não poderiam matar Jesus por um outro motivo, mas pelo motivo da blasfêmia, sim. Porque sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Tem alguns momentos, eles parece que deduziam que Jesus queria dizer isso. E claro que Jesus também era Deus, ele não poderia negar a sua divindade. O problema é que os homens não compreenderam a Cristo. O problema não é a lei. Jesus não estava transgredindo a lei. Eram os homens que não compreenderam quem era Jesus. Então, pivô de tudo não estava na lei em si. O problema de tudo estava no homem, que eles não compreenderam quem era Jesus. Jesus era Deus encarnado para salvar o homem, e ele veio e eles não enxergaram isso. Eles viram Jesus como alguém que queria ser igual a Deus e por isso o acusaram de blasfêmia. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, quando os judeus, olha, nós temos uma lei e nós estamos agindo de conformidade com a lei, que quem comete uma blasfêmia tem que morrer. E este homem, ele se declara a si mesmo ser filho de Deus, apesar de que na lei não está dizendo que se alguém se declarar filho de Deus entrava na categoria de blasfêmia. Não existe isso. Mas se igualar a Deus, eles colocaram isso como blasfêmia. Tudo bem, é a visão dos judeus. Porque eu vejo que se alguém se dizer filho de Deus, a partir do momento que crê no Senhor, não há problema nenhum. O próprio João, no início desse evangelho, ele diz que lá no capítulo, acho que é capítulo 1 desse evangelho, fala que todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Capítulo 1, versículo ali, acho que é 9, por aí. Deixa eu ver se eu abro outra Bíblia aqui. 9. O verbo estava... Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos para frente. Então Pilatos, ele ficou atemorizado. Atemorizado aí é phobel, o termo grego é phobel. Ficou com medo, porque ele ouviu essa declaração. E aí ele resolve perguntar para Jesus de onde que ele é. Mas Jesus não responde nada. E aí vem um versículo 10. Deixa eu ver quantos minutos que nós temos aqui. 19 minutos. Daqui a pouco tenho que parar. Vamos lá. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Novamente uso o termo instauro. Autoridade é exousia. Exousia é liberdade de fazer como bem quer. Ele falou assim: olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder para te soltar e também para te crucificar. E aí Jesus responde. Agora sim, Jesus quebra o silêncio. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Falando de Judas. E também as próprias autoridades judaicas. Então, nenhuma autoridade teria. Então, toda autoridade, todo poder, ele vem do Senhor. O Senhor que permite.
Muitas vezes alguém pode perguntar, mas e um governo opressor? Está debaixo da permissão de Deus. Deus aprova a atitude desse governo corrupto ou opressor? Não. Deus não apoia o erro deste governo, mas Ele permite. Talvez até mesmo por causa do tipo de população que tem naquele país. Tem um ditado que diz que cada povo tem um governo que merece. E é uma verdade. Se o povo aqui embaixo é corrupto, o governo em cima vai ser corrupto. Se aqui embaixo se aqui embaixo as pessoas são opressoras, o governo também vai ser opressor. Então Deus permite um governo para executar uma vara de juízo sobre a população. Então Jesus fala, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, olha aí, de cima, não veio de baixo a autoridade, de cima, de coisas, a palavra grega aí de cima é anoteno, que é de coisas que vêm do céu ou de Deus, e dada aqui, não é paradidome não, é didome mesmo, está aí, didome, dados por meios legais, e o pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Agora eles usaram outro argumento. Anteriormente eles diziam, nós temos uma lei. E ele se iguala a Deus. E se igualar a Deus é taxado como uma pessoa que está blasfemando. E na nossa lei, quem blasfema deve morrer a pedradas. Tem que morrer. Não falou a pedradas, mas deve morrer. Quem que executava o juízo, quem fazia a execução era o império. E o império crucificava. Então, a partir desse momento, quando Jesus respondeu dessa forma para Pilatos, ele procurou soltar Jesus. Mas ele, se você soltar, você não é amigo de César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, que é um bema. Bema é um lugar, uma plataforma onde as pessoas eram julgadas. Essa palavra ocorre 12 vezes no Novo Testamento, sempre como um trono, um lugar elevado onde se executava os julgamentos. Tribunal, um lugar chamado pavimento, que é litostotros, que é uma extensão pavimentada de pedra, um mosaico, um piso. Em hebraico, chama-se gabatá. Essa palavra aí, gabatá, elevação, plataforma, que é a mesma. Só que no hebraico é gabatá. Essa palavrinha hebraica que tem o gimel, o veit, o tav e o aleph. Tá aí no hebraico que é gabatá, que também é um lugar elevado, uma plataforma. E, para encerrar, aí falta 3 versículos, e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então, a parasceve é parasceve aqui é parasqueu, é o termo grego. É o dia no qual os judeus faziam a preparação necessária para celebrar um sábado ou uma festa. Então era um dia anterior do Shabat. O Shabat ele começava às 6 horas da tarde, na viração do dia. Então, ali por volta da hora sexta, que é 9 horas da manhã, eles deveriam já começar a fazer os preparativos para Páscoa, ou melhor, para o sábado, o Shabat. E também era Páscoa, para a seve pascual, que era Páscoa. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Então, quem respondeu agora? O sacerdote, que eram 2, Anás e Caifás. Não temos rei senão César. Agora eles reconhecem Kaiser, nome grego aí. Então Pilatos
o entregou para ser crucificado. Então, nesse exato momento aqui, Jesus é entregue para ser crucificado, aí de acordo com a escolha daquela multidão. Pois bem, no próximo vídeo eu estarei falando a respeito da crucificação de Jesus. Então aí o interrogatório de Pilatos foi hoje, e no próximo vídeo, crucificação de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.